Minha amiga e meu amigo, o canal de notícias CNN fez uma matéria interessante dando conta que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, está sendo cogitado para fazer parte da equipe de ministro de Lula. E há a possibilidade dele ficar com um dos dois ministérios, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública ou o Ministério da Defesa. Assista um trecho da matéria, depois eu volto com os comentários. Em Brasília, com as sucessões nas duas casas legislativas. E, por conta disso, a indicação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para um ministério tem sido discutida a todo vapor no Palácio do Planalto. Apuração minha com a Renata Varandas, que também vai falar sobre esse assunto no 360. Sob reserva, aliados do presidente Lula entendem que o senador só não ocupará uma cadeira na esplanada dos ministérios se ele não quiser. Publicamente, Pacheco ainda nega que tenha sido procurado para discutir uma oferta. Nomes próximos ao presidente do Senado, no entanto, garantem que o senador mineiro está em fase de avaliação de cenários. No entorno de Lula, líderes governistas consideram que Pacheco tem perfil para assumir ministérios estratégicos ao governo, a exemplo dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, que atualmente é ocupado pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski, e da Defesa, ocupado por José Múcio Monteiro desde o início do governo. Minha amiga e meu amigo, olha como a política, em parte, é uma coisa podre, esclerosa e nojenta. Rodrigo Pacheco, do PSD, partido do Kassab, partido que sabota o Brasil, fez campanha em 2018 para senador da República pelo estado de Minas Gerais. E o seu alvo era justamente o PT. Ele fez a campanha chamando a população ao seu lado, dizendo que Dilma não poderia ganhar as eleições por Minas Gerais e ser senadora. E milhões de pessoas caminharam com ele, o elegendo senador. Bastou ele chegar no Senado que ele mostrou a sua verdadeira face, a face do covarde, do traidor, do bunda mole. Como presidente do Senado, com a ajuda de Bolsonaro e a sua base, ele logo se bandeou para o lado daqueles que se coloca contra a democracia, fazendo tudo, movendo céus e terra para proteger os arroubos autoritários de Alexandre de Moraes e outros ministros da nossa mais alta e nobre corte, Supremo Tribunal Federal. Sendo que ele, na condição de presidente do Senado, é a única pessoa que tem o poder de botar um pedido de impeachment contra um ministro para avaliação do plenário, para avaliação dos demais senadores. Mesmo com razões de sobras, com mais de 3 dúzias de pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes, o que ele faz? Engaveta, senta em cima e nada faz. Rasgando a Constituição, traindo o povo e se colocando de quatro para o sistema. Até entendo. Rodrigo Pacheco, como advogado, tem um escritório que tem causas milionárias no Supremo Tribunal Federal. Ele não pode desagradar o sistema sob o risco de ver as suas causas serem perdidas. Mas o estilo venal e vendilhão dele é desmedido. A gente viu ele em 2018 falando em Lula, contra Dilma, contra o PT, e hoje ele está aí juntinho com o PT, juntinho com Lula, defendendo Lula, trazendo ao nosso entendimento a profundeza daquela frase que diz: os porcos se misturam porque se conhecem pelo cheiro. Agora vem essa notícia que ele vai ser ministro de Lula. Isso é líquido e certo, ele vai aceitar, não tem essa coisa de fazer charminho.
Existem duas possibilidades para ele aceitar um ministério. E eu arriscaria dizer que o ministério mais provável dele aceitar seria o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Porque esse ministério é que torna o caminho mais curto para se chegar a ministro do Supremo Tribunal Federal. E a outra possibilidade, tanto um ministério quanto o outro, é ganhar visibilidade para tentar, talvez essa possibilidade seja menor, disputar um cargo de governador no estado de Minas Gerais. Em Minas Gerais, nós sabemos bem que a esquerda ainda é muito, mas muito forte, lamentavelmente. Então, a gente está vendo esse movimento. Rodrigo Pacheco, ele sabe que a situação dele em Minas Gerais é desesperadora. Ele precisa de algo mais que te dê força política e visibilidade. Talvez seja essa a razão pela qual ele, num acordo certamente espúrio nos porões do Palácio, ele vai pegar o ministério de Lula. É lamentável. É lamentável porque a gente está vendo um senador da República, um presidente de um poder, que está vendo tudo acontecer contra o Brasil e os brasileiros e nada faz, se acovardando. Ele não se importa de ser chamado de covarde. Covarde para ele é sobrenome. Agora está ele aí, no mesmo barco que Lula. Aliás, no mesmo barco não, na mesma latrina que Lula, no mesmo esgoto que Lula, na parte mais funda do esgoto, lá onde dorme o churume. Minas Gerais. Se fosse no Espírito Santo, os capixabas poderiam aventar a possibilidade de jogá-lo na lata de lixo politicamente. Se fosse em São Paulo, os paulistas poderiam pensar da mesma forma. Mas ele é um problema nacional que cabe solução ao povo de Minas Gerais, onde esse indivíduo tem o seu domicílio eleitoral. Uma vergonha. Rodrigo Pacheco é uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha para Minas Gerais, é uma vergonha para o Senado, é uma vergonha para a história e as tradições do povo mineiro, que é marcado pela galhardia e pela luta, mas que ultimamente vem acontecendo naquelas alterosas coisas estranhas, ao ponto de eleger e permitir que um indivíduo desse dê as cartas. Mas nenhum mal é para sempre. Toda tirania tem seu começo, meio e fim. Que Rodrigo Pacheco possa assumir o ministério do governo do Lula, não vai fazer diferença nenhuma. Lá ele vai ser mais um incompetente, mais um traidor da pátria e mais um inútil entre tantos outros que já existem. E no final de tudo, quando ele pensar que ele vai triunfar por passar desse governo, ele vai simplesmente tomar um abraço de afogado do Lula e vai para o fundo do poço junto com ele. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil.